Na fé eu vou andar. E no nosso programa de estreia, vamos estrear muito bem, obrigado. A gente está aqui com um cara que é natural de Flores da Cunha, que é filho de um funcionário público, de uma professora que também é costureira e que hoje é só prefeito de Porto Alegre. Estou aqui com meu irmão José Fortunati. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar com a gente no Na Fé. Grande alegria, Fabinho. Cumprimentos pelo programa. Não tenho dúvida de que será um momento muito importante, não para ti, nem para mim, mas para todos os irmãos na fé, certamente para todos os outros que vão conhecer um pouco mais, através da música, através das informações, das entrevistas, como é importante ter amor a Deus. É verdade. Mas me conta primeiro, assim, como é que é essa vinda de Flores da Cunha para Porto Alegre? Eu vim como grande parte dos jovens que fez o vestibular. Eu fiz o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acabei passando no curso de matemática. Fui morar na Casa do Estudante, aí na João Pessoa, número 41, um local que eu guardo com muito carinho. Comi durante 5 anos no restaurante universitário, o famoso RU. Acabei já, tempos depois, passando o concurso do Banco do Brasil, virando sindicalista, e aí descortinou. E eu que teria vindo a Porto Alegre, esta era a minha intenção, meu projeto, para fazer a faculdade, cursar uma faculdade e voltar para Flores da Cunha. Acabei fazendo matemática, depois entrei na administração, fiz direito, passei no concurso do Banco do Brasil e raízes permanentes. Mas virei prefeito da cidade. Mas voltando um pouquinho a Flores da Cunha, como é que foi a tua infância lá em Flores da Cunha? Olha, uma infância muito agradável, porque Flores da Cunha é uma pequena cidade, pertinho de Caxias do Sul. Hoje tem 25 mil habitantes, na época 15 mil habitantes, ou seja, uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhecia. Então, felizmente, uma cidade onde não havia discriminação pela questão econômica, eu mesmo eu sendo de uma família humilde, que eu me orgulho disso, nós convivíamos com todo mundo. Jogávamos muito futebol, tínhamos grupo de jovens, tínhamos um grupo de jovens ligados aos irmãos laçalistas, participava de jogral. Enfim, essas atividades como qualquer criança, qualquer adolescente naquele período. Sim, e o teu pai era funcionário público, eu soube que o teu nome, o Alberto, tem a ver com o senador Alberto Pasqualini, né? Exato. Na verdade, meu pai era servidor do DAIA, um servidor, do ponto de vista da hierarquia, dos mais simples, porque ele era denominado lá na região italiana de estradinho. O que é isto? É o servidor que fazia o conserto das estradas não asfaltadas. Sim. Então, tem o buraco, ia lá fazendo. Uma figura fantástica, minha mãe costureira, professora primária e costureira. Meu nome é todo ele composto, é engraçado. José, o santo padroeiro dos operários, e mostra então já uma vertente religiosa muito forte da família. Alberto, por causa do Alberto Pasqualini. O Alberto Pasqualini tinha feito campanha para o governo do estado 2 anos antes em Flores da Cunha. Meus pais ficaram apaixonados. Mas me chamou a atenção isso. Quer dizer, a questão do Alberto Pasqualini me chamou a atenção pelo fato de... Então ele já tinha essa veia política, então... Mais a minha mãe. Mais a tua mãe? Mais a minha mãe. Meu pai gostava da política, mas a minha mãe, sem dúvida nenhuma, é que me transmitiu o gosto pela política. Minha mãe é muito politizada, professora primária, costureira, se dava com todo mundo, lia jornais diariamente, ouvia as notícias, e ela que sempre me chamou a atenção para os grandes fatos estaduais, nacionais ou internacionais. Então ela, como eu convivia mais com ela, até porque o ateliê de costura dela ficava na nossa casa, então eu tinha essa relação cotidiana, foi ela que sempre teve uma preocupação muito grande de que eu entendesse a boa política, de que eu tivesse uma preocupação com as coisas que acontecessem, mostrando claramente o que existia. Isto sinalizou não somente o meu nome, porque foi ela a causadora, a boa causadora. Mas também essa questão, esse amor pela política. Amor pela política. E aí eu vejo na tua história que tu, depois de ser concursado no Banco do Brasil, e durante um grande período da nossa história recente, né, a estabilidade do Banco do Brasil era um sonho de qualquer mãe, né? Meu filho passou no Banco do Brasil, meu filho... E quando é que tu decide, então, abandonar essa estabilidade e dizer, não, eu vou ser político? Na verdade, começou já no primeiro ano do Banco do Brasil. Eu passei no concurso do Banco do Brasil, em 1976,
Assumi lá na agência de Três Passos, a cidade de Três Passos. Na época o concurso era estadual, fui para lá e voltei logo em seguida, porque consegui um remanejo para Porto Alegre e entrei no sindicato de cara. E aí, a partir daí, virei presidente de sindicatos bancários, depois, lá no final da década de 70, aí conheci já no sindicato Lívio Dutra e com isso conheci o Lula. Sim. Acabei sendo um dos fundadores do PT. Do PT aqui. E, bom, aí foi. Então assim, nosso papo está muito bom, mas vamos botar um pouquinho de música, um pouquinho de louvor nessa história. Certeza, em seguida a gente volta aqui com o nosso prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Dá uma ligada pro pessoal, avisa aí quem não se ligou ainda, que aqui na TV Com nós temos o Na Fé agora, um programa de música, gospel, de entrevista e testemunhos, e que no programa de abertura nós temos essa figura simpaticíssima aqui, que é o nosso querido irmão em Cristo e prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Avisa todo mundo, a gente vai ouvir um louvor do PG e a gente já volta. Depois de ouvir esse som maravilhoso do PG, a gente volta aqui com meu amigo, meu irmão José Fortunati. Até quero avisar a galera que está em casa, pô, o cara tá ali chamando de tu, prefeito, tu, senhor prefeito, né? Mas é que é meu amigo, somos irmãos. Amigos de muitos anos. Amigos de muitos anos. Irmãos da fé. Irmão da fé. Tu mesmo, Então, posso continuar lhe chamando de tu, então, prefeito? Por favor, eu me sinto muito mais à vontade dessa forma. Então, estamos aqui com o senhor prefeito e meu amigo, que eu me orgulho muito dessa amizade do José Fortunato. Jogamos futebol juntos, né? Jogamos futebol. Jogamos futebol junto. Aliás, uma curiosidade, o pessoal quando me vê com meu 1,98 m de altura, diz, tu joga basquete? Não, eu jogo futebol. Não, centroavante, bola na área. Falando nisso do futebol, teve uma vez lá no futebol que me chamou a atenção, que eu conversando contigo, e tu era secretário da Copa, e eu te perguntando, né, perguntei, Fortunati, quem é que vai ser o prefeito, na tua opinião, na Copa do Mundo em 2014? Tu era secretário da Copa, e tu, de forma enfática, me disse, eu vou ser o prefeito. Então eu te pergunto, o que te dava já naquele tempo essa certeza de que tu seria o prefeito na Copa? Na verdade, Fabinho, eu em 2006, eu era secretário estadual da Educação e saí para concorrer à Câmara Federal, como candidato a deputado federal. Fui para um processo realmente muito difícil, acabei não me elegendo. E realmente foi uma derrota que eu senti muito, porque eu estava num bom momento político, mas infelizmente por falta de estrutura de campanha, eu acabei não me elegendo. E aí decidi abandonar a política. Decidi, tomei a decisão, conversei com a minha esposa, conversei com meus amigos e disse, bom, a partir de agora eu estou fora da política. Mas como o tempo dos homens é diferente do tempo de Deus, ele acabou me mostrando que o meu ministério era o ministério da política. Que maravilha. Então, portas foram se abrindo, coisas que certamente o homem não teria condições de fazer, disputas partidárias foram sendo resolvidas com uma facilidade que somente ele pode resolver. Somente ele poderia resolver. Então, quando eu te afirmei que eu seria o prefeito da Copa, porque estava no meu coração a convicção de que esse era o caminho natural que Deus havia me indicado. Planejado para ti. Então não era nenhuma soberba, nenhum ato de prepotência daquela. Sim, era uma convicção. Uma convicção que Deus tinha te passado. Exatamente, que esse era o meu papel a ser colocado nesse momento histórico da cidade de Porto Alegre. E já engato uma outra pergunta para ti, já que tu falou, né, que Deus falou contigo, que o teu ministério era esse na política. Quando é que Deus entra de fato na tua vida? Ele sempre esteve presente na tua vida? Quando é que tu entregou o teu coração para Ele? Eu sou de uma família absolutamente religiosa, tá aí o nome sim. José, inclusive, família católica em Flores da Cunha, eu frequentei muito a igreja católica, foi um período muito forte, li a Bíblia de uma forma muito cotidiana, muito intensa. Quando vim a Porto Alegre, pela militância especialmente estudantil, e depois a militância sindical, eu comecei a ser guiado muito mais por um lado que, de certa forma, rejeitava a questão da igreja. Como dizia o Marx, a religião é o ópio do povo. Eu levei isso muito em consideração pela minha formação naquele momento político e acabei me afastando da igreja. Passou o tempo, eu senti uma intranquilidade interna muito forte. Voltei para a Igreja Católica, mas não me sentia confortável, até que em um momento o Tiago Simon, filho do nosso querido senador, com a sua esposa Miriam, convida a mim e a Regina para conhecermos uma igreja cristã. E acabamos conhecendo a igreja cristã, mas o fato de conhecer, bom,
conheço tantas Sim. igrejas, conheço tantas denominações, mas algo diferente começou a acontecer, tanto no meu coração quanto no coração da região. E isso foi em 2006, já no final de 2006, quando eu estava abandonando a política, foi o período anterior à minha entrada na igreja. Depois disso, acabei me convertendo, sendo batizado pela Igreja Batista Filadélfia, e aí nunca mais saí. Então, E nunca mais sairá. com certeza. Para a glória e honra, Senhor. E eu tenho a convicção, Fabinho, de que a minha missão, como prefeito da cidade de Porto Alegre, um homem cristão, é realmente fazer com que os cristãos se sintam com autoestima elevada. É importante lembrar uma coisa. Há bem pouco tempo atrás, os nossos irmãos cristãos, eles foram proibidos de professarem a palavra em espaços públicos. Pouca gente lembra disso, mas os pastores que são um pouco mais antigos lembram disso de forma muito forte. Na década de 80, início da década de 90, os pastores estavam proibidos. Se nós estamos vivendo uma outra realidade hoje, é porque, felizmente, Deus foi colocando pessoas nos seus devidos lugares, abrindo o coração dos homens e mostrando que, bom, era importante. Então, eu entendo que a minha presença nas igrejas das várias denominações cristãs, e vou, igrejas pequenas, igrejas, não interessa, para mim tamanho não interessa, Que maravilha. eu vou lá para dar o meu testemunho, para que as pessoas me vejam como prefeito da cidade. Como tu está aqui hoje também. Exato, para que as pessoas digam, bom, realmente, se o prefeito da cidade é cristão, então eu tenho que andar de cabeça erguida. Maravilha. Porque temos um mandatário maior da nossa cidade, acima dele Deus, Sim. obviamente, é ele que está no comando, mas por que eu vou fora da igreja ficar com qualquer temor de afirmar que eu sou cristão, que eu sou um crente? Então o meu papel passa exatamente por isso, para também dar uma autoestima maior a cada irmão nesse mundo. Muito bem, nosso papo está fantástico aqui, só que nós temos que chamar o nosso comercial aqui. Estamos no nosso Na Fé, aqui na TV Com, hoje recebendo a visita do nosso prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Vamos para um comercialzinho rápido e a gente já volta para seguir o nosso papo aqui. Estamos de volta aqui com o nosso Na Fé, pela TV Com, hoje com a presença ilustre do nosso prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Fortunati, eu queria até comentar contigo que o nosso programa aqui, nós temos um quadro, que o nosso programa está estreando hoje, né? Nós vamos ter um quadro chamado Melhor de Três. Legal. Nesse quadro é o seguinte, o pessoal de casa vai mandar um vídeo de uma banda, de um grupo de louvor da igreja, de um cantor gospel, que pode ser uma produção, uma super produção, mas pode também ser gravado no celular. E a gente vai pegar esses vídeos e vai colocar eles no nosso Facebook, no facebook.com/tonafé. E o pessoal vai votar em casa. Legal, legal. O mais votado dos três entra no programa da próxima semana, né? Então tu que está em casa aí, olhando o nosso programa, manda o teu vídeo para nafé@tvcom.com.br nafé@tvcom.com.br. Manda um vídeo do teu grupo de louvor da igreja, manda tu cantando em casa e depois, claro, te organiza para a galera votar em ti, né? Para tu poder ser o nosso vídeo do programa da semana seguinte aqui, tá bom? Então, assim, tu vai mandar um vídeo pra cá cantando ou não canta? Não, eu não canto nem debaixo do chuveiro, mas posso mandar da minha igreja, do grupo de louvor. Portanto, eu acho... Aliás, não da minha igreja, porque como eu tenho transitado em tantas igrejas, em tantas denominações, eu fico encantado com os belos grupos. Tem muita gente boa, Tem né? muita gente Não, boa. E aqui no nosso estado tem muita gente profissional fazendo um louvor de altíssimo nível. A gente vai ver agora aqui uma banda de Taquara. Uma banda de Taquara aqui, meus irmãos da banda Vitória. Em seguida a gente volta aqui com o papo com o nosso prefeito Fortunati, tá bom? Banda Vitória. E a gente agora volta aqui no papo com o José Fortunati, prefeito de Porto Alegre. Eu sei que tu é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, né? E o teu vice é o Haddad, que é o prefeito de São Paulo. Qual é a responsabilidade de ter como vice o prefeito de São Paulo? Não, na verdade, a grande responsabilidade é representar os prefeitos do país. Os prefeitos do Brasil é maior ainda, né? Com certeza, porque, Fabinho, na verdade, os municípios, a partir da Constituinte Federal de 88, passaram a assumir mais responsabilidades ainda. Hoje, quando a gente discute saúde pública com o prefeito, educação pública com o prefeito, segurança, mesmo sendo uma tarefa do governo do estado, cai no colo do prefeito, assistência social, crianças em situação de rua, todas essas questões acabam caindo no colo do prefeito. Então, nós temos assuntos que, independente do tamanho da cidade, eles são pertinentes a todos.
Vamos lá, o pessoal reclama. Vou dar um exemplo concreto que certamente o telespectador, nosso irmão que está nos assistindo, vai imediatamente associar. Mobilidade urbana. A gente tem dificuldade para se deslocar. Isso não é problema de Porto Alegre, isso é um problema de qualquer cidade. Então nós estamos discutindo lá, em nome da Frente Nacional do Prefeito, com o Congresso Nacional e com a presidenta Dilma, com a sua equipe econômica, alguns projetos que visam o quê? Qualificar, dinamizar o transporte coletivo e baixar o preço das passagens. Sim. Então isso não diz respeito a Porto Alegre. Vai atingir Porto Alegre, é claro, mas eu estou falando em nome dos prefeitos porque é do interesse do país inteiro. Do país inteiro. Então é isso que eu faço como presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos. Olha, esse papo aqui, nossa, tá bom demais, mas vamos botar mais um pouquinho de música nessa conversa aqui. E dessa vez, um cara que é gaúcho, nosso aqui, mas que tem um ministério internacional, já viajou mais de 40 países, é o Asaf Borba. Nós voltamos aqui com o nosso Na Fé pela TV Com, hoje programa de abertura com a presença ilustre do José Fortunati, meu amigo e prefeito de Porto Alegre, meu irmão em Cristo e prefeito de Porto Alegre. Quero te perguntar como é que é ser prefeito e ser prefeito evangélico? E mais, um prefeito amigo meu do interior me disse um dia, Fabinho, eu quando tenho alguma questão muito crítica da cidade para resolver, eu chamo os pastores e boto as igrejas de joelho e em seguida está solucionado. E ele não é crente, esse prefeito, ele não é. E eu te pergunto, já aconteceu em algum momento da coisa estar complicada e tu chamar o teu pastor ou chamar alguns pastores e dizer, vamos orar porque a única solução é essa? Fabinho, se eu contasse o número de vezes que eu apelei para os meus irmãos das várias igrejas, das várias denominações, para que orassem, para que eu pudesse resolver algum problema, não teria fim. Ficaria o tempo todo aqui, certamente, fazendo essa contagem. Por quê? Porque eu acredito muito que quando surge um obstáculo sério, quando temos pela frente uma decisão importante a ser tomada, e que a oração, ela realmente abre... Só ela que resolve. Eu, antes de fazer qualquer discurso, antes de participar de qualquer reunião, eu oro para mim mesmo. Eu faço a oração. Mas em alguns momentos eu percebo que a minha oração não é suficiente para abrir os caminhos, para que eu realmente tenha conhecimento e sabedoria adequada para aquele assunto. E aí ligo para alguns pastores, peço para que eles façam orações. Além disso, tenho 2 grupos de oração que eu prezo muito. Começou lá já com o Eliseu Santos, quando era vice, e eu encampei. Todas as terças-feiras, no 12h30, 1h, existe um grupo de orações, pessoas cristãs que vão até o meu gabinete e no meu gabinete oram durante 30 minutos. Isso é bom demais. É bom demais a gente saber que a nossa cidade de Porto Alegre está com a cobertura de Deus. E todas as quintas pela manhã, este é aberto, mas as quintas pela manhã eu recebo os pastores do CIMEPA, que representam os pastores, que vão lá orar comigo. Aí sim, a gente faz uma leitura da Bíblia, faz interpretações, 30 minutos de intensa sabedoria que certamente toma conta do meu gabinete. Tu me contou até de um caso que ninguém mais acreditava numa solução e que tu orou, algumas pessoas oraram e que foi solucionado. Na verdade, Fabinho, o que te contei foi exatamente o fato de que Porto Alegre estava perdendo a sua condição de ser cidade-sede da Copa do Mundo. Isso eu acabei nunca explicitando, mas nós tivemos um determinado momento, quando o gargalo nas negociações entre o Esporte Clube Internacional e a empresa Andrade Gutierrez estavam numa situação muito aflita, eu recebi o seguinte comunicado da FIFA: Porto Alegre vai cair fora, não vai mais ser cidade-sede se não resolver isso em alguns dias. Porque o impasse já era muito longo, demorado, isto é público. Eu, obviamente, apelei, fui para as igrejas, eu pessoalmente fui para algumas igrejas, além de ligar para outros irmãos, e se constituiu na cidade de Porto Alegre uma grande onda de orações. Grupos de orações nas igrejas, nas famílias, oraram durante alguns dias para que este pedido fosse um pedido que Deus nos iluminasse e nos abençoasse. Bom, se Deus entendesse que Porto Alegre não deveria continuar sendo cidade-sede, fica fora. Foi fora. A gente estipulou um prazo e, nesse prazo, repentinamente, as coisas mudaram rapidamente. Tu já tinha recebido até uma ligação dizendo... Não, já tinha recebido, dizendo claramente. Não, mas tu tinha recebido uma ligação já
daqui também dizendo, olha, não temos mais prazo hábil. Aqui a direção do Inter tinha jogado a toalha, realmente jogado a toalha. Felizmente as coisas mudaram e eu não tenho dúvida. Foi uma ação em que a oração se mostrou muito forte, muito presente. Pessoal, eu ficaria aqui a tarde toda falando com o prefeito, porque testemunhos como esse, né, eu posso dizer que isso deixa a alma da gente ainda mais leve, de saber da força, da presença de Deus na nossa vida e saber que a nossa cidade de Porto Alegre tem hoje a cobertura de Deus, porque temos, liderando a nossa cidade, um homem de Deus, que é o José Fortunati. Eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir até aqui, o primeiro programa na Fé, dizer que está sendo uma honra te receber aqui como prefeito da cidade e já deixar um pedido, não vou aproveitar, né? Vou aproveitar vindo do prefeito e deixar um pedido, que quem saiba na abertura da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, nós temos um pouquinho de música gospel. Fica um pedido para ser analisado. Eu que te agradeço o convite, Fabinho. Para mim é uma grande honra poder participar da abertura do teu programa. Acho que é uma coisa inédita na TV do Rio Grande do Sul, então é extremamente importante isso. Quero te cumprimentar a toda a produção, porque é um momento muito especial, certamente para quem acredita em Deus. Com certeza. Porque nós acreditamos, oramos, mas é importante estarmos divulgando. Estarmos a todo momento realmente levando as mensagens para que mais e mais pessoas, especialmente aqueles que ainda têm dúvidas, não acreditam, possam ser tocados. E eu tenho certeza que o teu programa vai cumprir com esse papel. E vamos trabalhar para que na Copa do Mundo nós possamos ter música gospel mesmo. Então quero agradecer, quero te cumprimentar, desejar vida longa ao programa. Obrigado. E que Deus abençoe. Realmente Deus abençoe esse programa e abençoe todos os telespectadores. Obrigado. Um grande abraço. Pessoal, a gente vai para um comercialzinho e a gente já volta com o nosso Na Fé aqui pela TV Com.